Que o cuidado, a paz e a graça do Senhor seja sobre a tua vida e sobre toda a tua casa. Essa é a minha bênção e o meu desejo para todos que estão assistindo essa transmissão dessa palavra MIG Pastoral, como semanalmente eu faço. Estamos nesse tempo, meus irmãos e irmãs, de crise, de grandes desafios. Como eu tenho ensinado a vocês, a nossa vida ela é constituída de desafios, de lutas diárias. Mas há tempos em que se levantam grandes desafios, grandes lutas. É o tempo do desafio. E não é diferente hoje, onde estamos por causa dessa pandemia terrível. Nós estamos vivendo um tempo de grandes desafios. Mas como nós falamos no domingo, às 18 horas, na nossa transmissão do culto ao vivo, em tempo real, espero que você tenha participado, acessado no domingo às 18 horas, mas você pode agora lá acessar e ouvir a palavra que o pastor transmitiu, também ouvir os louvores. Foi assim uma bênção. Tivemos mais de 70 pessoas interagindo em tempo real e agora já estamos passando de 200 visualizações. Mas eu quero que vocês, nesse tempo onde a gente não pode estar junto, a gente precisa cultuar por meio da internet, online, eu compreendo e por isso acho importante a transmissão em tempo real, que quando você está em tempo real, e nós estamos em tempo real, ainda que online, junto, a gente está apresentando o nosso culto ao Senhor. Aquele momento é o momento que a gente está apresentando o culto ao Senhor, porque é em tempo real. Nós estamos conectados, ainda que não com a presença física, mas nós estamos conectados por essa tecnologia que Deus nos deu a capacidade de criar e nesse momento é tempo de usá-la para a glória de Deus. Então, quando a gente está conectado em tempo real, a gente está apresentando o culto ao Senhor. Então, várias lives lá foram feitas, os irmãos, né, 120 lives, onde a gente estava conectado. É diferente, até quando a gente faz uma gravação dessa, como eu estou fazendo agora. E quando a gente apresenta o culto em tempo real, no tempo real dá aquele temor e tremor. Não tem como parar, cortar. A coisa é séria mesmo. Então, por isso, a importância de você estar conectado em tempo real nas nossas transmissões. Você acesse. É diferente, você vai sentir esse clima diferente. A gente vai continuar fazendo em tempo real os nossos cultos. Amanhã, daqui a pouco, eu vou estar mandando para vocês pelo Zap o aviso direitinho. E depois é só acessar lá no link que vocês já têm aí, vou passar novamente. Amanhã às 19h30 nós estaremos realizando o culto de oração, com a temática da semana, da quarta semana, da quarta-feira, você vai ter a oportunidade de estar participando desse culto, recebendo, dando ao Senhor a glória devida e a gente em comunhão em tempo real. Agora, você pode acessar lá no nosso Facebook, no link, que você vai poder aí sim assistir. Você não vai estar cultuando, apresentando o culto, você vai estar assistindo como foi o culto no dia 22, domingo, há 2 dias atrás, às 18 horas. Você vai estar podendo ser abençoado, é verdade, com a palavra que o pastor deu, né? Lá apresentamos. Em tempos de crise é o tempo também da gente aprender, é um tempo de oportunidade, de vivermos nova realidade. Essa é a primeira orientação que eu quero deixar. Quero também deixar aqui uma orientação importante quanto aos irmãos. E nós sabemos que os irmãos têm esse desejo e essa alegria de ajudarem na obra do Senhor. É um tempo também onde nós precisamos viver uma nova experiência nessa questão. Nós estamos em campanha de missões mundiais, os missionários espalhados pelo mundo inteiro precisam da nossa oferta, da nossa contribuição. Não vamos deixar de ajudar, não vamos permitir que a obra pare por causa desse desafio, vamos nos adequar.
E eu tenho dado a orientação dos irmãos depositarem a sua oferta, o seu dízimo, porque a igreja também precisa arcar com os seus compromissos. A gente vai procurar reduzir, porque entendemos que vai ficar difícil para todo mundo. Mas independente disso, meus irmãos e irmãs, vamos continuar na nossa fidelidade. Quem é dizimista é dizimista. Quem sabe não é o tempo de você, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, começar a depender, a se colocar na mão de Deus e se tornar um dizimista fiel. Então aqueles que são fiéis não vão deixar a sua fidelidade de lado. E a gente está disponibilizando a possibilidade da transferência ou depósito bancário pela conta da igreja, que já tem sido divulgada. Então vamos manter a nossa fidelidade. Ou então você pode acessar as dependências da igreja. O nosso zelador está de terça a domingo, segunda-feira é folga. Não há expediente na igreja, mas de terça a domingo ele está ali a partir das 14 horas. E com devido cuidado, você pode acessar e colocar lá no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta de missões, a sua oferta alçada, ok? Então essa é uma outra orientação importante. Para essa palavra amigo pastoral, eu quero ler lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, que vão dizer assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus. Verso 2. Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se fizer humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua palavra. Esse é um texto difícil e muitas vezes mal compreendido. As pessoas pensam que quando Jesus nos compara os discípulos a uma criança, precisamos ser como uma criança, tem a ver com inocência, no sentido de seguir qualquer orientação ou de não ter nenhuma maldade. Não é bem isso. Porque quem tem filhos, quem convive com criança, sabe como a criança não é tão inocente, como já há ali, ainda que uma perversidade ou uma maldade velada, mas ali há já o pecado original, como a Bíblia vai nos ensinar, que todos pecaram e estão condenados, até as crianças. As crianças, obviamente, são inocentes no sentido de que o seu pecado não é cobrado por Deus quanto à salvação e perdição, porque elas são inocentes quando pecam, mas pecam também. Mas eu acho que Jesus, nessa passagem aqui de Mateus, o que não acontece em outras passagens, quando a criança é colocada aqui dentro dessa mesma circunstância, mas aqui em Mateus a gente vê Jesus dando uma característica que a criança tem e que nós precisamos ter, e aí não há dúvida. Ele vai falar no verso 4 sobre a humildade. O discípulo de Jesus deve ser humilde. Em que sentido? Humilde ao ponto de reconhecer que ele é dependente. Ele não é autossuficiente. Veja a pandemia que está aí assolando o mundo inteiro e literalmente a gente tem visto castelos, reinos se desmoronarem. Reinos poderosos. A Europa está em crise. Quando nós compreendemos que nós somos vulneráveis, como uma criança é vulnerável, a gente começa a viver a dinâmica do reino de Deus. E nós precisamos e aprendemos assim a depender do cuidado, do amor, da afetividade do Pai sobre a nossa vida. Então que você siga essa característica aqui tão importante da humildade. Não deixa que suba ao teu coração nenhum tipo de soberba, nenhuma autossuficiência. Nesse tempo é um tempo também da igreja aprender que nós somos filhos, nós somos criaturas, nós precisamos do cuidado de Deus. E Jesus nos ensina
que esse Deus Criador dos céus e da terra, onipotente, que pode todas as coisas, Ele é o nosso Pai. E por isso a gente precisa ser também uma criança, nos vermos como filhos. Você, por mais idade que você tenha, e por mais idade que a gente obtenha, a gente sempre é filho. Inclusive, precisamos sempre orar. A gente ora para sermos bons pais, bons profissionais. E você ora também dizendo: eu quero ser um bom filho, alegrar, honrar, servir o coração do Pai. Então, a humildade. Nós estaremos amanhã, no nosso culto, como eu disse, falando ainda sobre isso. O nosso tema da semana é buscando a preservação e o bem-estar da família. Vamos continuar orando pela nossa família, é um tempo onde a gente pode estar em família, aproveite esse tempo também. Eu vou encerrando por aqui, mas eu deixo a paz e a graça do Senhor sobre a tua vida. E amanhã acesse, então, a partir das 19h30, você vai receber aí também o comunicado, direitinho o link, para que amanhã a gente possa estar apresentando. Não deixe de apresentar o culto ao Senhor, não deixe de ser fiel nas suas ofertas, nos dízimos, não deixe de estar conectado ainda, que por meio da tecnologia online, com a tua igreja. Nós continuamos igreja, as portas estão fechadas do templo, da sete, mas a igreja somos nós, sou eu e é você também, ainda que estejamos em casa, diante dessa realidade que se encontra diante de nós e nos impede de estarmos juntos. Tenha uma semana abençoada e até amanhã, em nome de Jesus.